nossos pensamentos, atos e palavras e obra. E toma a sua vida na tua mão. E abençoa, Pai, o teu filho e fortaleça nesta hora. É o que eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? O culto hoje está gostoso, né? Louvado seja Deus, como sempre. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a sua Bíblia. Não precisa levantar, não. Aleluia. Eu vou pegar a carona do evangelista, que a maior reverência, o maior respeito que você tem que ter a palavra de Deus está dentro do teu coração, né? Que às vezes ficamos de pé, é uma atitude de reverência, só que o coração não está com reverência, então não adianta. Louvado seja Deus, né? Então quando o coração, às vezes levantamos, tal, é louvável, né? Não estamos criticando quem pede para levantar, não. Mas o maior respeito está no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Então não adianta pregar bem, conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ensinar bem, né? Mas se ele não tem temor de Deus, não tem sabedoria nenhuma, né? A maior sabedoria quem tem é aquele que teme a Deus. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Jonas, o profeta Jonas. Talvez nessa noite você veio aqui para ouvir a resposta, né, do seu problema. Talvez você entrou nessa noite aqui, né, com um propósito oculto que só Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos aqui para pregar a palavra. Mas uma coisa eu quero te dizer, que antes de resolver o teu problema, de Deus te dar vitória na tua causa, Deus quer salvar a tua alma. A Bíblia fala que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então primeiro Deus quer ter certeza que vai te levar para o céu. Deus quer ter certeza que Ele fez uma boa obra na sua vida com a tua permissão. Louvado seja o nome do Senhor, né? E as demais coisas, ou seja, os teus problemas, tuas dificuldades, automaticamente serão resolvidas. É no automático, pastor. Se priorizar o reino, se andar dentro da vontade de Deus em primeiro lugar, automaticamente, aleluia, não preciso nem pedir na prática, no automático, o teu problema, a tua dificuldade, a tua necessidade, Deus vem e resolve. É bíblico. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O teu problema, café pequeno para Deus. Verdade, Jesus. A tua dificuldade, no estalar de dedo de Deus, será resolvida. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar do profeta Jonas. A Bíblia fala do profeta Jonas. Para quem não conhece Jonas, Jonas ele tem um livro individual, da qual ele narra uma trajetória, uma missão a qual Deus o delegou de pregar a palavra para um povo que era taxado como inimigo do povo de Deus. E Jonas foi chamado por Deus como um profeta missionário para atravessar o mar e pregar a palavra na cidade de
Nínive. E detalhe, Deus, quando chama o homem, Deus não chama ninguém perfeito, não. A Bíblia, a gente vai aprender que Jonas, ele era obstinado. Pessoa obstinada, pessoa rebelde. Pessoa obstinada é pessoa desobediente. Jonas era obstinado. Deus chamou ele para uma missão, delegou ele, um serviço, e ele se apressou sim, mas para fugir da presença de Deus. Só doido mesmo. Vamos ler aqui os primeiros versículos. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Toda desobediência tem consequência. Tá? Todo pecado tem consequência. Tá? Às vezes o irmão está passando uma prova horrível. Aí a pessoa às vezes confunde. Não, esse irmão deve estar em pecado. Não é que está em pecado. Às vezes Deus prova mesmo. Só que tem coisas que passamos na nossa vida que é consequência dos nossos pecados, consequência dos nossos erros, E Deus é justo, louvado seja Deus. Versículo 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia ou maldade subiu até mim. Versículo 3: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tarsis era uma cidade. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Aleluia. Irmãos, eu quero falar que Deus, Ele escolheu você, Ele te chamou pelo nome, Às vezes olhamos para nós e achamos: logo eu andava assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas é você mesmo que Deus escolheu. Mas eu não estou preparado para esse serviço. Eu não me acho digno de estar na condição de executar essa tarefa. Foi você mesmo que Deus escolheu. Aleluia. Deus não chama o homem por causa, aleluia, dos defeitos. Porque se fosse princípio de Deus escolher o homem, olhando os defeitos, ninguém seria chamado. Se fosse uma espécie de qualificação exercida por Deus, eu quero, tem que ter essas qualificações para eu chamar. Não. Quais as qualificações que Deus quer? Deus quer disponibilidade, fidelidade e sinceridade. Aleluia. Quando disponibilizamos isso no nosso coração, aí Deus vem e te chama. Aí Deus vem e te delega para uma missão. A Bíblia fala que Jonas era um profeta. A Bíblia fala que tinha uma cidade chamada Nínive, da qual o povo daquela cidade praticava o mal. O povo daquela cidade era perverso. O povo daquela cidade fazia tudo que desagradava a Deus. E diz a palavra de Deus que as atitudes daquele povo desagradavam tanto a Deus, que a sua maldade, que a sua malícia tinha chegado até as narinas de Deus como um cheiro horrível. E Deus então
Jonas era desobediente. Lembramos que Jonas era obstinado. Lembramos que Jonas tentou se esconder de Deus. O que acontece? Uma das primeiras, das principais coisas que levou Jonas a fugir. O que acontece, pastor? Tem profeta que é igual Jonas. Lá no capítulo 4, depois eu vou convidar os irmãos para ler. O que acontece? Diz a Bíblia aqui no capítulo 4, Jonas, quando Deus revelou a ele a sua missão, que Deus delegou a ele a sua tarefa, ele saiu contando para o povo. No capítulo 4 ele conta, olha só o que ele fala no capítulo 4. Versículo 2, ó. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Porque por isso me adiantei fugindo para Tarso. Irmão, Deus revelou a Jonas: olha, Deus vai destruir nossos inimigos. Porque os ninivitas, lá era aquela cidade, era a capital dos assírios, da Assíria, que eram os inimigos do povo de Deus. Então Jonas se apressou: Deus já falou que vai destruir nossos inimigos. Ele foi contando. E tem profeta hoje que é assim, ele vem da parte de Deus trazer uma notícia ruim, né? Só que, aleluia, Jonas queria que se cumprisse, porque o povo era inimigo. Na verdade, também Deus queria dar uma lição em Jonas, né? Porque profetizar para o povo de Deus era fácil. Deus queria que ele profetizasse para os inimigos do povo de Deus, e com amor. Então toda obra que Deus chama, toda obra que Deus delega para nós, é para fazer com amor, né? Deus te chamou como profeta. Deus vai te usar muitas das vezes para trazer notícias ruins, como aconteceu com Jonas. Porque a mensagem que Deus deu para Jonas era a seguinte: olha, Jonas, tu vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, ou seja, em 40 dias eu, o Senhor, vou destruir. E Jonas, ele se apressou. Quando Deus mandou ele ir, ele fugiu da presença de Deus. Por quê? Jonas sabia que Deus era Deus de misericórdia. Ele sabia que Deus se arrependia do mal. Deus, ele se arrepende do mal. A Bíblia fala que quando o profeta Isaías entrou no palácio do rei Ezequias, o profeta Isaías estava com uma mensagem ruim. Olha, Ezequias, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E o profeta pegou e saiu, entregou a mensagem de Deus, notícia ruim. Entregou a mensagem de Deus, virou as costas e saiu. Deus fala, traz notícias ruins, traz. Aleluia, Deus. Né? Uma certa feita estava eu e minha esposa em casa. Nós tínhamos um irmão, acho que eu já contei aqui, amor, da profecia daquele irmão lá Acho que foi eu que contei. Eu estava em casa com a minha esposa, estava bem na presença de Deus, tudo tranquilo. Aí às vezes a gente olha para o profeta também, né? O profeta, aquele irmão, era um irmão que todo carnaval ele desviava, né? Parava o ônibus aí na Amarelinha, ele, com roupa de crente mesmo, ele entrava no ônibus e pulava carnaval. Depois do carnaval ele via se consertava com Deus. Aí esse mesmo irmão entrou na minha casa, chegou: irmão, vim orar. Eu falei: pode vir. Aí chegou lá, ele orou no meu lar, senti a presença de Deus. Aí ele: poxa, Deus me revelou algo. Aí eu falei: pode falar, irmão.
Ele falou assim, poxa, eu vi a tua esposa grávida e o irmão desempregado. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Falei na mente. Sangue de Jesus tem poder. Eu vou receber isso não, esse irmão está na carne. Pô, o irmão veio distribuir espeto de churrasco na minha casa. Meu Deus. Amém. Foi embora. Eu falei com a minha esposa, olha, isso não foi de Deus não. Sangue de Jesus tem poder. Quando foi no outro dia, minha esposa estava se sentindo bem, foi no postinho, fez o exame, aí ela veio à noite, ó, amor, tô grávida. Tô grávida. Falei, ô Glória, tava esperando um filho mesmo, era o primeiro do nosso casamento. No outro dia fui trabalhar, cheguei triste, amor, fui mandado embora. Falei, Jesus, tem que pedir perdão, irmão. Depois eu pedi perdão, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual que tinha que ter sido a minha atitude? Se humilhar diante de Deus. Na hora que o irmão me entregou a notícia, não era para me ter julgado, não era para me ter murmurado, era para me ter se humilhado perante a Deus. São coisas que nós aprendemos. A Bíblia fala para a gente não olhar o profeta, porque o profeta, o homem ou a mulher de Deus, tem defeito. Tem defeito. Não é verdade? Tem defeito, todos têm defeito, todos podem errar, ninguém é perfeito, né? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu falo que quando Deus chama o homem, não importa a tua imperfeição, tá? Não fica se desvalorizando. Ah, eu não posso porque eu sou assim. Ah, eu não vou porque eu não me sinto preparado. Olha, se Deus te chamou, Ele te capacita. Louvado seja Deus. Não fica retendo as coisas de Deus na tua vida, não. Não fica deixando as coisas de Deus em segundo plano, não. Mas prioriza Deus e a obra de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se entrega para a obra, se entrega para a vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente, pastor, aqui já era, ó, para estar no ministério, ó, há muito tempo na cadeira de oração, mas se acha impossibilitada, se acha incapaz, se acha imperfeito. Oh, aleluia! E Deus está chamando para uma grande obra. Louvado seja. Eu fico olhando José. A Bíblia fala que José estava na prisão por causa da mulher de Potifar. Fique olhando se José tinha todo o motivo do mundo para desistir. Quantos aqui conhecem a história de José? José tinha todo o motivo para desistir. José tinha tudo deu errado. Foi abençoado, mas sempre viu uma coisa e jogava ele lá embaixo de novo. Aí quando as coisas começavam a se encaixar, aí vinha Satanás, jogava ele lá embaixo de novo. Tinha tudo para largar, tinha tudo para murmurar contra Deus, mas José permaneceu. Aleluia, Deus! E quando ele chegou no último estágio, que ele estava naquela prisão de Faraó, né? A Bíblia fala que José tinha um dom maravilhoso de interpretar sonhos. Imagine se José, não vou falar mais nada, não vou interpretar mais sonho nenhum. Não, estou sofrendo aqui até hoje. Tudo que eu interpreto se cumpre, mas nada se cumpre na minha vida, né? Tudo que eu entrego se cumpre, mas para mim não cumpre nada, né? Tudo que eu faço para os outros dá certo, mas para mim não dá certo, né? Louvado se José pensasse assim, mas José permaneceu. Chegou o dia de José, ó, de interpretar o sonho do Faraó. Meu Deus! E se José tivesse enterrado o dom, Jesus, ele jamais seria exaltado. Irmão, tem gente que ainda não foi exaltado porque está enterrando o dom.
Tem gente que ainda não prosperou porque não quer fazer a vontade de Deus. Deus chamou Jonas para pregar para o perverso, para o maldoso. Louvai, ele quis fugir. Não quis pregar, não queria pregar para o povo que era inimigo. Irmão, às vezes Deus coloca alguém que está na prática do pecado, que está amando a iniquidade. Deus coloca na tua frente para você falar de Jesus. E às vezes a tua bênção está retida porque tu não abre a boca. Meu Deus. Deus às vezes pode trazer um traficante que Deus quer falar o coração dele através de você. Você não abre a boca. Às vezes é uma pessoa que está no mundo da prostituição. Deus coloca na tua frente para você abrir a boca. Tu não abre a boca para falar de Jesus. Aleluia. E Deus vai só botando você no final da fila, para a fila da bênção. Como você não quer abrir a boca, Deus vai e te deixa no final da fila. Se José parasse de interpretar sonhos, jamais ele seria exaltado. Se José deixasse de interpretar os sonhos, jamais ele ia prosperar. E os seus sonhos não iam se cumprir. Engraçado, né? Para o sonho de José, pastora, se concretizar, ele teve que interpretar os sonhos de outras pessoas. Para o sonho de José se cumprir, dependia para o sonho de outras se cumprir primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, para o nosso sonho se concretizar, nós temos que ajudar o sonho de outra pessoa primeiro. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E Jonas foi chamado para pregar. Só que ele era imperfeito, mas Deus escolheu. Ele era obstinado, mas Deus chamou. Deus também tem te chamado. Não retenha o chamado de Deus na tua vida. Faça a vontade de Deus. Entre dentro da vontade de Deus. Pregue a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmão, Deus nos chamou para pregar. Tá? Irmão, não significa sempre que você tem que abrir a boca, não. Porque primeiro a maior pregação da palavra, pastor, é a nossa vida. Paulo falou assim, ó: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha só, gente, Paulo não quis dizer para imitar ele, não. Ele quis dizer que é para ser exemplo, assim como Cristo é exemplo. Seja exemplo dentro da tua casa. Seja exemplo dentro do teu trabalho. Seja exemplo quando tu andar na rua, né? Porque quando as pessoas veem a mudança na tua vida, elas vão te chamar e vão te perguntar: o que aconteceu na tua vida? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando a gente é exemplo, irmão, a nossa própria vida prega a palavra de Deus. Eu e minha esposa, a gente congregava na Rua Souza. E todo dia ia eu, ela, meus filhos, a gente tudo de mão dada para a igreja. Para a Rua Souza. Né? Sempre eu e ela ia junto. Quando as crianças não iam, era eu e ela. Aí teve uma certa feita que eu me afastei e minha esposa passou aí sozinha. Aí parou um cara que a gente não conhece e perguntou: vem cá, cadê o teu marido que sempre passava aqui contigo? Nós estamos sendo observados, né? Você querendo ou não, tu é exemplo. Tu querendo ou não, tu é observado, né? Tu está sendo observado, né? O crente tem que dar bom testemunho. Quando damos um bom testemunho, as pessoas nos chamam para ouvir. Uma certa feita eu estava no trabalho. Aí teve um colega lá que era cristão, só que ele não dava muito exemplo.
Aí quando ele foi falar de Jesus, repreenderam ele. Falaram assim, tu não vai falar de Jesus aqui não. Aí apontaram para mim, mas se o irmão aqui falar, eu escuto, mas você não. Por quê? Mau testemunho. Mau testemunho. Né? O crente, quando dá bom testemunho, se alguém xingar um palavrão no trabalho perto dele, as pessoas já pedem desculpa. Não, desculpa, irmão, não te vi, foi sem querer. Mas quando o crente não dá o respeito, não dá testemunho, as pessoas xingam, falam piadas obscenas, né? Falam coisas terríveis perto do crente, né? Sem respeito algum, por quê? Não dá um bom testemunho. Meu Deus, é verdade, Jesus. Meu Deus. Senhor Jesus. O crente tem que dar bom testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, irmão, você queria ouvir a resposta do seu problema. Foi como já foi falado aqui, todos temos problema. É na vida financeira, é na vida sentimental, é na família, né? Todos têm problema em alguma área, né? Com filho, às vezes com marido ou com esposa, não sei. Todos têm problema e Deus quer solucionar todos. Só que, né? A Bíblia fala o seguinte, o quê? Aqui é Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. No final do versículo fala assim, ó, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Irmão, Deus tem prazer em recompensar quem busca. Deus tem prazer em presentear quem busca. Louvado seja o nome do Senhor. O simples fato e a atitude de você entrar na casa de Deus para o buscar, para o glorificar, Ele já está entrando com providência no teu problema. Louvado seja o nome do Senhor, né? Né, irmãos? E foi até aqui que Deus me deu. Né, irmão? Que nós possamos ser exemplo. Né, que nós também não retemos o chamado de Deus. Não se acha incapaz, imperfeito, né, ao ponto de não poder exercer aquilo que Deus está chamando você para fazer. Tá? Mas se lance na vontade de Deus. Faça como José. Sofreu. Mas, aleluia, o nome de Deus foi glorificado na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Então, que os irmãos possam guardar essa palavra no coração. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus, né, irmãos? Glória seja dada em nome do Senhor. Muito bom ouvir a palavra do Senhor. Deixa ela entrar no coração e deixar o Senhor trabalhar na sua vida, amém, igreja? Quer alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Se tiver, vem aqui na frente. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que quer oração? Se tiver alguém passando mal, se tiver alguma coisa, vem aqui na frente, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.